Oi! Hoje é sábado e hoje é dia de vídeo de arquitetura. Bom, então vamos lá. Eu postei um post na página Amanda Pitt, porque agora, gente, por favor, curtam a página, porque vocês me têm no perfil e daqui a pouco eu não posso aceitar mais ninguém no perfil, porque lá tem limite, sabe? Então curtam a página. Obrigada. Bom, então vamos lá. Eu postei lá e vocês me mandaram várias perguntas. Algumas eu já respondi em outros vídeos e eu ia responder aqui só as que eu não tinha respondido em outros vídeos. Mas pensei melhor e vou responder todas, mesmo que eu já tenha respondido antes. Porque tem gente que não assistiu os outros e vai assistir esse e aí vai continuar fazendo as mesmas perguntas e... enfim, isso sempre acontece. Eu recebo sempre as mesmas perguntas por mensagem, mas eu respondo, tá, gente? Demora, mas eu respondo. E a minha bateria vai acabar. Voltei. Troquei de roupa porque aquela roupa tava quente pra caramba. E vamos lá. Coloquei bateria pra carregar. Vamos começar com as perguntas. Vamos lá. A primeira pergunta é da Natália Tavares. E ela disse o seguinte: Amanda, não lembro de ter visto nos seus vídeos sobre, então, qual o melhor ponto na arquitetura e qual o pior? Desde a faculdade até a área de trabalho. Você é uma linda. Você que é uma linda. Meu ponto de vista, tá, gente? Isso não significa que tá certo nem que tá errado se você pensar diferente. Cada um tem uma opinião. Mas o melhor ponto na arquitetura pra mim é que a gente pode colocar a nossa criatividade em prática. Então, o projeto que a gente faz nada mais é do que juntar os desejos do cliente com aquilo que a gente vai criar na nossa cabeça. E é muito legal quando a gente apresenta o projeto e o cliente fica: nossa, é assim que vai ficar? Sabe, é muito legal essa parte de entregar o projeto, sabe? A melhor parte pra mim é essa. É encontrar com o cliente já com um projeto em 3D e tal, pra ele ter uma noção de como vai ficar. A melhor parte pra mim na arquitetura é isso, é você realizar um sonho de uma pessoa e poder colocar a sua criatividade ali e ser uma obra sua, sabe? Então, sei lá, tipo, é muito legal essa parte. Eu adoro entregar projetos e ver que o cliente está satisfeito e principalmente quando fica pronto. É muito legal. E a pior parte é que... deixa eu pensar. Pior parte. A pior parte, que não sei explicar se é a pior, mas não pelo fato da gente lidar com pessoas, que é mais ou menos por aí. Então a gente lida com muitas pessoas, com muitos profissionais. Então a pior parte, na verdade, é quando uma coisa dá errado e a culpa sempre cai em cima da gente. Então vamos supor, o gesso deu errado, ou a parede tá errada, tá no lugar errado, a medida tá errada, sei lá, tipo, o pedreiro colocou a janela errada, ou o pedreiro colocou o registro de água bem no meio de onde ia ficar o espelho. Isso já aconteceu comigo. Então a culpa sempre acaba caindo em cima da gente, entendeu? Então eu acho que a pior parte é essa. É a gente ser responsável por tudo que acontece. Então, ai meu Deus, me liga 2 horas da manhã, o piso tá torto. Então a gente tem que saber lidar com isso, porque a gente trabalha com muitos profissionais, com muitas pessoas, e às vezes não fica do jeito que a gente esperava, e o cliente vai cair, vai em cima de você, entendeu? Então, acho que é isso, a pior parte. A segunda minha pergunta é do Marcello Milani. Quais os projetos nacionais e internacionais que você mais gosta? Beijos do canal da Manto. Eles são um casal muito fofo. Já assisti os vídeos deles, já até postei no Facebook, quem não viu, olha lá. Bom, então eu gosto muito dos projetos do Oscar Niemeyer, porque eu me inspiro muito nele, porque eu acho assim, a percepção dele assim das coisas, sabe, as formas, e caramba, ele conseguia desenhar, fazer um projeto assim, um croquis em 2 minutos, coisa que eu em 24 anos não consegui ainda. Então, ele era genial, sabe? Tipo, até os últimos dias de vida ele tava fazendo projeto. Inclusive, o último projeto dele tá aqui em BH, que é a cidade administrativa, a nova cidade administrativa, que eu até filmei um pouquinho pra vocês e eu vou postar em breve num vídeo
pontos turísticos e lugares legais para se conhecer aqui em Belo Horizonte. E a cidade administrativa é maravilhosa. O único problema é que ela fica muito longe, mas ela é maravilhosa. Então eu gosto muito, sou muito, muito fã do Oscar Niemeyer, dos projetos dele. Cara, ele foi incrível, ele foi o cara. Bom, eu acho que a pergunta do Marcello, acho tão legal falar seu nome, foi os projetos nacionais, não os arquitetos. Mas enfim, todos os projetos do Oscar Niemeyer. E um arquiteto internacional que eu gosto muito, sou muito fã, infelizmente ele faleceu em 2007, é o Kishio Kurokawa. Não sei falar o nome dele direito, porque ele é japonês. Talvez Kishio Kurokawa, talvez seja alguma coisa assim. E ele tem uma concepção assim muito inusitada da volumetria, e ele faz uns projetos. Ele fazia uns projetos muito fodas. Posso falar essa palavra? Ah, o canal é meu, né? Eu posso falar o que eu quiser. Enfim, ele é muito bom. Depois pesquisem na internet, vocês vão achar vários projetos deles, várias obras dele incríveis, e com certeza vocês já viram algum na faculdade, porque são muito conceituais e tal, sabe? Muito legal mesmo. Japonês, hein? Esse povo japonês é muito inteligente, né? Eu tenho inveja. Inveja boa. Enfim, eu tenho inveja. O Paulo Konajeski disse o seguinte: começo arquitetura ano que vem, porém não tenho nenhum conhecimento de programas como SketchUp, AutoCAD e etc. Nem de Photoshop. Devo me preocupar? A faculdade fornece uma boa base de aprendizado dessa área de informática a partir do zero? E quais as preocupações que já devo ter como pré-calouro? Já ir comprando materiais, dar uma olhada em algumas técnicas de desenho e etc. Bom, muita gente me pergunta isso, se tem que fazer um curso de programa 3D, alguma coisa assim, antes de entrar pra faculdade. E eu não fiz nenhum curso antes de entrar pra faculdade. Tipo, saí do ensino médio e fui, assim, do zero, não fiz nada. E eu aprendi tudo na faculdade, sabe? Na minha faculdade, por exemplo, a gente teve um curso de SketchUp, era uma das aulas, né? Era um curso de SketchUp, então deu pra eu ter uma noção básica, assim. E nada muito avançado, tá? Era bem básico, só pra gente ter uma noção e pra gente começar a trabalhar com volumetria em projetos 3D. Mas eu tive que fazer curso de AutoCAD. Eu fiz 2 cursos de AutoCAD, porque o primeiro eu fiz no segundo período. E no segundo período eu ainda não usava AutoCAD. Então eu fiz o curso, e quando eu fui começar a usar, que foi lá pro 4º período, eu já não lembrava nada. E eu tive que fazer o curso de novo. Então, meu conselho pra vocês é: se você for fazer um curso de AutoCAD, espera você entrar na faculdade, e aí depois você faz o curso, tipo lá pro 3º, 2º período. Cada faculdade trabalha de uma forma, mas a minha só foi começar a usar mesmo, só foi começar a pedir o AutoCAD lá pro 3º ou 4º período. Então eu tive que fazer de novo, porque eu não lembrava mais nada. Porque esses programas, eles são um pouco complexos. E se você não pratica, você esquece tudo, entendeu? Então é um pouquinho complicado por causa disso. Mas um curso que eu aconselho vocês a fazer, se você quiser, não é obrigatório, até porque eu não fiz e eu formei, então não é obrigatório. É um curso de desenho, um curso de desenho técnico, ou um curso de desenho de observação, ou um curso de perspectiva. Eu mesmo tenho 2 vídeos aqui de perspectiva, eu vou fazer mais pra vocês agora que eu tenho uma programação certinha. Mas o que eu aconselho é isso, fazer cursos de desenho à mão, porque programas de computador, se você não praticar, você vai esquecer tudo, e aí você vai gastar dinheiro e tempo à toa. Você vai ter que fazer de novo. A não ser que você faça o curso e fique testando em casa, sabe? Tipo, fico praticando em casa, fazendo projetos simples assim e tal. Caso contrário, não faça. Mas aí tem aqueles cursos de edificação, técnico de edificação, desenho técnico e tal. Isso aí eu acho que, se você quiser, se você estiver muito ansioso, não puder esperar pela faculdade, faz, que acho que pelo menos um pouco vai te ajudar. Mas eu não fiz nenhum, sabe? Eu sinceramente acho que não tem necessidade. Só se você não souber nada de desenho e você tem que aprender uma coisa pra poder fazer o teste de habilidade pra passar no vestibular. Aí você faz lá umas aulinhas de desenho e tal, que vai te ajudar.
ok? A Tainá Silva disse o seguinte: quando você não conseguia fazer algum projeto ou aprender matéria, pensou em desistir? Manda beijo. Beijo, Tainá. E, na verdade, eu nunca pensei em desistir do curso, porque eu não gosto de desistir das coisas. Eu sou muito persistente, sabe? Tipo, se eu começo uma coisa, eu quero ir até o final. Não vou negar que já desisti de algumas coisas da minha vida, já. Mas eu gosto de ir até o final pra ter, tipo, aquele prazer de chegar no final e falar assim, eu consegui. Podia aplicar isso na dieta, mas essa é uma categoria que não se aplica, entendeu? Mas vamos lá. Já teve matérias que eu tive dificuldade, eu inclusive já repeti matéria por falta. Mas não interessa. Repeti. E não pensei em desistir, sabe? Eu acho que se a gente tem dificuldade numa coisa, a gente tem que se dedicar mais àquilo do que a gente se dedica numa matéria, por exemplo, que a gente tem mais facilidade. Então eu não gosto de história. Eu sou péssima em decorar coisas, tipo guardar data, nome. Gente, péssima, sério. Se você se apresenta pra mim hoje e fala, oi, meu nome é Paulo, daqui a 5 minutos eu já esqueci seu nome. Eu não consigo decorar coisas com facilidade, entendeu? Então é uma coisa que eu tenho dificuldade. As matérias de história, meu Deus, era tipo um caos pra mim. Odiava, não prestava atenção, ficava a aula inteira desenhando, chegava na prova e me ferrava. Não sigam o meu exemplo, tá? Não fui uma boa aluna de história. Se você tem dificuldade em alguma matéria, sei lá, tenho dificuldade em física, então você vai ter que se esforçar mais em física, presta atenção na aula, anota tudo que o professor fala, grave a aula no celular, eu fazia isso às vezes, e sei lá, sabe, você vai conseguir. Se alguém conseguiu, você vai conseguir. É só você dedicar um pouquinho mais. Então, não desista, porque tudo na vida tem dificuldade, tudo. Qualquer curso que você for fazer, tem uma matéria que você não gosta, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5. Matéria que você tem dificuldade, tem matéria que é difícil, tem matéria que a sala toda toma pau e... Isso existe em qualquer curso, não é só não é só no curso de arquitetura que você vai ter dificuldade. Então, se você não sabe uma matéria, mete a cara e estuda, que você vai passar. Eu não passei? Então, você também consegue. Isabela Araújo. Fala um pouco mais sobre o pós-faculdade. Como se encaminhar na área. Formei na faculdade, e agora? Primeira coisa, você tem que ter feito estágios bons, coisa que eu me arrependo de não ter feito muitos. Eu fiz 2 estágios só, e eu gostaria de ter feito mais, eu deveria ter pensado nisso antes, mas já era. Então assim, se você faz um estágio bom, isso vai contar no seu currículo. Então quando você sai da faculdade, você pode ser contratada no lugar que você está estagiando, ou você pode mandar currículo para outras empresas de arquitetura, e isso vai contar bastante. O lugar que você estagiou, a experiência que você teve lá, o feedback que o seu chefe deu e tal, você pode pedir isso. E sabe, é muito legal fazer estágio, porque a gente aprende pra caramba e abre as portas do mercado pra gente. Então, no meu caso, eu estagiei numa empresa de móveis planejados e não era isso que eu queria pro resto da vida, sabe? Então eu não continuei lá. Eu saí e me dediquei ao meu TFG, porque o TFG é complicado e a gente tem que dedicar um tempo pra ele, porque é complicado e é complicado. Então eu saí do estágio e depois que eu formei eu fiquei um pouco perdida, tipo, o que eu vou fazer agora? Eu nunca quis trabalhar em escritório grande, porque não é uma coisa que eu gosto não gosto de trabalhar pros outros, sabe? Sabe como é? Tipo, não sei se eu sou normal, mas eu não gosto de trabalhar pros outros, eu gosto de trabalhar pra mim. E talvez por isso eu tenha escolhido a arquitetura, que é um curso que a gente pode trabalhar como autônomo, a gente pode trabalhar pra gente mesmo, a gente pode abrir o próprio escritório, a gente pode trabalhar em casa, a gente pode trabalhar na praia, desde que tenha um notebook. Então eu gosto dessa flexibilidade que a arquitetura traz pra gente, e por isso eu não procurei emprego em escritórios. Mas pra quem gosta de trabalhar em escritório, eu sugiro que mande currículos pra escritórios grandes e tal. Manda pra todos os escritórios da sua cidade. Não é possível que nenhum não vai te chamar. Não é possível. Tem que chamar. Então, eu acho muito importante isso, você sair da faculdade e já procurar um escritório para você começar a fazer o seu nome, você começar a trabalhar, você aprender com quem já trabalha na área. Então, é muito importante você se inserir nesse mercado, entendeu?
E aí depois, se você quiser abrir seu próprio escritório e tal, aí vai em frente, entendeu? Mas eu acho importante essa primeira experiência em um escritório para você criar uma rede de relacionamento com pessoas da área e para você aprender, né? Porque a gente aprende trabalhando com pessoas que já estão no ramo há mais tempo. Então é isso, eu acho que se você não quer trabalhar em escritório como eu, começa a divulgar o seu trabalho para as pessoas que você conhece e aí elas vão começar a te indicar para outras pessoas. Comigo aconteceu assim, eu comecei trabalhando por indicação e aí me indicou para outra pessoa, que me indicou para outra, que indicou para outra, que indicou para outra e aí eu fui conseguindo projetos. É assim que a gente começa, né, gente? No boca a boca. Mate, Thaisa, não sei falar seu nome, desculpa. O Thaís eu sei, Thaís é mais fácil. Ela disse: oi, Amanda, acompanho seus vídeos faz um tempo e digo que eles me motivaram mais ainda a persistir em querer cursar arquitetura. Fofa. Você sempre fala do Revit e sei como é bom já ter alguma experiência com esses softwares antes de entrar na faculdade. Assim, aqui vai minha pergunta. Como baixar e treinar o Revit? Observação. Na minha cidade e nem nas vizinhas oferecem cursos para isso. Você poderia abordar assuntos assim no canal. Beijos, Deus te abençoe. Beijos pra você também. E, bom, vamos lá. O Revit, eu falo muito dele porque eu gosto muito dele. Eu acho ele bem mais simples. Pra quem já sabe mexer no AutoCAD, fica bem mais fácil mexer nele, porque ele também é da Autodesk, que fez o AutoCAD e também fez o Revit. Eu acho que ele é um programa bem mais completo que o AutoCAD, porque você faz o projeto, as plantas baixas, e aí você já faz o 3D junto, e aí você consegue fazer os cortes, as fachadas, as vistas, etc. Consegue fazer inúmeras coisas dentro do Revit que você não consegue fazer no AutoCAD. E o Revit ele é bem fácil, na verdade, de baixar. Você entra no site da Autodesk, se cadastra. Se você fizer o cadastro de estudante, você tem direito a 3 anos do programa gratuito. Então eu nunca paguei nenhum centavo pelo Revit. E você consegue trabalhar nele. Ele não tem um tutorial, assim, no programa mesmo, pra você aprender a mexer. Mas como eu disse, quem tem uma noção de AutoCAD tem uma noção pequena, mas uma pequena noção do Revit. Como que eu aprendi a mexer no Revit? Eu comecei assistindo tutoriais no YouTube, coloca lá, tutorial Revit. Aí você começa desde a aula 1 até a, sei lá, 100ª aula. E você aprende desde o comecinho mesmo como que trabalha com ele. Eu comecei a mexer com o Revit no meu TFG. Foi uma coisa arriscada, porque eu precisava fazer um trabalho que demandava muito tempo e eu não conhecia o programa. Então, assim, foi um tiro no pé, porque eu deveria ter trabalhado com um programa que eu já sabia mexer, porque assim eu conseguiria desenvolver melhor o meu trabalho. Mas eu resolvi fazer no Revit, então paciência, né? Vamos lá. E aí eu comecei com esses tutoriais para ter uma noção. E aí a Ana, que formou comigo, conseguiu um professor de Revit pra gente. Então ele dava aula particular pra gente todos os dias de Revit, e aí a gente ia aprendendo e fazendo TFG ao mesmo tempo. Então foi assim, uma coisa bem arriscada, mas dá pra aprender. Então eu já tive uma noção bem boa com os tutoriais. Se você assistir os tutoriais, você vai conseguir mexer. Mas se você tiver um professor ou alguém na sua cidade que saiba mexer e possa te dar aula, isso vai ser muito bem-vindo. Aí você consegue baixar o programa no site da Autodesk mesmo. Você baixa um programinha deles, que tem lá os programas que eles trabalham, e aí dentro desse programinha você vai lá e baixa o Revit. Isa de Oliveira: é recomendável fazer um curso técnico de edificações, por exemplo, para dar uma base antes de entrar para a faculdade de arquitetura? Isa, foi o que eu disse, eu não acho que seja uma coisa necessária, mas é válido. Se você tiver a oportunidade de fazer, faça, porque eu acho que vai te ajudar a ter uma noção quando você começar a aprender as matérias de desenho técnico e de projeto. Então, não acho que seja necessário, né? Mas é válido. Se você puder fazer, faça. E quais são as matérias de exatas além da matemática? Claro. Beijão. Beijo, Isa.
E, gente, pra ser bem sincera, eu não lembro o nome das matérias, sabe? Eu sei que tem cálculo 1, tem cálculo 2, e aí tem matérias relacionadas à física, que são as matérias sobre materiais, resistência de materiais, cálculo de vão, tem muita coisa que está relacionada com exatas, né? Com matemática, com física, mas é aquela coisa, é uma física que você não aprende no colégio, é completamente diferente, é uma física voltada para arquitetura, né? Para engenharia e tal, para você calcular resistência, para você calcular distância, então é bem diferente do que a gente aprende no colégio. Mas eu não vou lembrar o nome das matérias. Uma coisa que eu falo pra quem me pergunta isso pelo Facebook, inclusive, não me mandem mais mensagens no perfil, mandem na página, tá? Porque na página eu tô conseguindo responder, tipo, no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. Mas no perfil tem mais de 500 mensagens, então eu demoro meses pra responder, porque é muita mensagem. O que eu falo para as pessoas que me perguntam é entrar no site da faculdade que você pretende fazer, e lá no site tem a grade das matérias, então você consegue saber quais matérias que você vai ter em cada período. E aí você consegue ter uma noção do que você vai aprender, de quais são as matérias, e você se preparar emocionalmente para começar o curso. Bianca Marques. Eu acompanho há bastante tempo e adoro seus vídeos. Obrigada. Faço edificações e futuramente pretendo fazer arquitetura, pois é minha paixão. Quero que você poste mais vídeos em relação à arquitetura e seus projetos, passo a passo. E também receitas light. Light não vai bem comigo, mas ok, vou tentar. Minha pergunta é, por que a escolha dessa profissão? E na faculdade, quando você cursa, qual a matéria mais difícil pra você? Obrigada, linda, manda beijo pra mim no vídeo. Beijo, Bianca. E eu tenho que mandar beijo também para o... Olha, gente, escrevi no papel. Cada hora eu escrevo no papel. E aí, por isso, o povo pede pra eu mandar beijo. E às vezes eu não mando, porque eu perco os papéis. Mas o Nederson Cruz pediu pra eu mandar beijo pra ele também. Beijos. E o Maicon também me pediu no Snapchat umas 10 mil vezes. Então, beijo, Maicon. Vamos lá, vamos responder a pergunta da Bianca. Eu escolhi arquitetura porque eu gosto de tudo que está relacionado à arquitetura. Eu gosto de decoração, eu gosto de edificação, eu gosto de criar espaços novos, eu gosto de olhar para um espaço e imaginar o que eu poderia fazer ali, eu gosto de realizar o sonho das pessoas, eu gosto de ver quando as pessoas gostam do meu trabalho, sabe? Eu gosto de tudo. Eu gosto de imaginar espaços na cidade e olhar para uma praça, tipo, destruída e pensar, nossa, podia ter isso, isso e isso. Eu tô andando na rua e eu começo a observar as coisas e falo, nossa, que legal isso, que legal aquilo, e se a gente misturasse isso com aquilo, ia ficar tão legal. Sabe, tipo, eu sempre fui assim, desde pequena. E aí eu pensava em fazer design de moda, depois eu pensei em fazer design de interiores, e aí quando eu vi que a arquitetura meio que englobava tudo, eu falei, é isso, sabe? Porque tem arquiteto que trabalha com loja, por exemplo. Eu quero fazer design de moda, mas eu gosto de arquitetura. Pode fazer, caramba. Tem muito arquiteto que mexe com roupa, que mexe com vitrine de loja, que eu também acho legal pra caramba. Tem arquiteto que mexe com desfile de moda, que faz toda a ambientação e tal, e o cenário. E a gente tem aula disso na faculdade, era muito legal. Então, assim, a arquitetura engloba muita coisa que eu gosto e por isso que eu escolhi essa para ser a minha profissão. E como eu disse, as matérias mais difíceis pra mim eram as matérias de história, porque eu não gosto de história. Tiago Ferreira. Bom dia, Amanda. Bom dia. Na verdade, agora já boa tarde. E para quem está assistindo à noite, boa noite. Gostaria de saber qual a relação da matemática com a arquitetura e também a parte boa e não tão boa da arquitetura, porque acredito que não tem a parte ruim. Tiago, tem parte ruim. Já disse algumas aí anteriormente e tudo tem um lado bom e um lado ruim, sabe? Não há nada perfeito no mundo. Então, com certeza você vai achar alguma coisa ruim aí na arquitetura, mas as coisas boas prevalecem. A relação da matemática com a arquitetura, matemática tem relação com tudo nessa vida. Então, a arquitetura não é diferente disso. Você tem que calcular tudo. Você tem que calcular uma escada, você tem que calcular o metro quadrado, você tem que calcular a distância entre uma saída de garagem e a outra. Você tem que calcular tudo, gente. Tudo é cálculo, tudo. Tipo, não existe nada no mundo que não
tenha que calcular. A única coisa que eu não calculo é a quantidade de comida. Matemática é vida, gente. Tudo é matemática, tudo é número. Soma, multiplicação, subtração. Não tem como fugir da matemática. Denis Romeu. Por favor, escolhe a minha. Calma, escolhi a sua. Oi, eu queria saber se depois que a gente se formar é melhor abrir logo um escritório ou procurar alguma empresa para tentar ser contratado. Eu já respondi essa pergunta anteriormente, então eu acho muito válido você trabalhar numa empresa, mesmo que você queira ter seu próprio escritório, mas para você se inserir no mercado, conhecer pessoas do ramo e ganhar experiência, fazer seu nome, seu currículo, seu portfólio. Então é muito importante trabalhar com outras pessoas para você aprender. Beijo, Denis. A Rubia Mares disse o seguinte: você se arrependeu de ter feito essa escolha? A arquitetura sempre foi uma escolha sua ou você tinha outras opções de faculdade? É difícil de trabalhar nessa área depois que acaba a faculdade? Beijos, linda. Beijo, Rubia. Olha, eu tinha outras opções que não tem nada a ver com arquitetura. Então eu já quis fazer design de moda, que tem a ver com arquitetura. Design de exteriores, que tem a ver com arquitetura. Medicina, nada a ver com arquitetura. E arquitetura, foram as 4 opções que eu tive. Então, depois que eu entrei pro ensino médio e descobri a química, eu desisti de medicina. Mas eu queria muito ser médica, ainda quero. Imagina eu toda de branco assim, toda chique. Médica, doutora Amanda. Mas já passou, não vou fazer medicina, então vamos voltar para a realidade. Então, como eu falei, depois que eu descobri que a arquitetura englobava tudo que eu queria, menos medicina, eu decidi por arquitetura e aí não mudei mais de ideia. Se bem que agora eu virei youtuber, né? Então... esqueci, eu também queria ser cozinheira. Chefe. Acho que eu vou até pro próximo Masterchef. É um pouco difícil trabalhar depois que você sai da faculdade, porque eu acho que é meio assim pra todo mundo que forma, sabe? Você fica meio perdido assim na hora que você forma. Então, se você tiver estagiando numa empresa, agarre aquele estágio com suas garras, assim, ó. Não solta mais e peça pra ser contratado. Aí depois você consegue se virar. Natália Tavares, também quero beijo. Beijo, Nath. Fábio Gonçalves disse o seguinte: se você puder falar algo sobre desenho técnico arquitetônico, seria ótimo. Obrigado, beijos. Beijos, Fábio. Olha, desenho técnico é muito legal. Eu vou gravar um vídeo pra vocês sobre algumas regras de desenho técnico, as lapiseiras que se deve usar, as espessuras de linha e cota aonde tem que ser. Tem várias regras, sabe? E é muito legal, eu fiquei muito feliz quando eu comecei a aprender desenho técnico, porque é quando você realmente vê que você vai começar a fazer projetos, sabe? É muito legal. Então, eu acho que lá pro segundo ou terceiro período que eu comecei a fazer desenho técnico, segundo período, se não me engano, e aí, tipo, eu já me sentia arquiteta, sabe? Nossa, tô fazendo desenho técnico, tá tudo tão perfeito. Mentira, tava cheio de erro. Mas eu achava lindo, maravilhoso, eu achava que tava perfeito. É muito legal. Muito legal. Sara Prado. Como conseguir intercâmbio e se as faculdades particulares também são boas? Parabéns pelo trabalho. Beijo, Sara. Obrigada. E intercâmbio. Intercâmbio é uma coisa que também muita gente me pergunta, porque eu fiz intercâmbio pra Portugal. E, na verdade, o meu intercâmbio eu fiz por conta própria. Então, eu e a Ana, a gente decidiu fazer um curso fora. E aí a gente acabou escolhendo Portugal. A gente foi atrás das instituições que tinham lá, os cursos que a gente queria fazer, com o tempo que a gente queria ficar lá e o preço, né, gente? Porque intercâmbio por conta própria custa caro. E aí a gente decidiu por conta própria, a gente foi e tal, a gente mesmo resolveu e, enfim, foi isso. Mas as faculdades têm parceria. Você pode ir lá na Secretaria de Relações Internacionais da sua faculdade e procurar saber como que eles trabalham com isso. E muitas faculdades têm parceria com faculdades, por exemplo, dos Estados Unidos, de Portugal, da Espanha, Londres, Austrália. Então tem muita coisa legal. E você pode também fazer o Ciências Sem Fronteira, que é a melhor forma de fazer intercâmbio pra fora, eu acho que é o Ciências Sem Fronteira, né? Porque você vai por conta do governo e aí você ganha uma mesada pra você conseguir se manter lá. E é super legal, você conhece pessoas do mundo inteiro e
sei lá, sabe? Eu conheço muita gente que fez Ciência Sem Fronteira que, tipo, não se arrepende nem um pouco. Porque a gente fala, vou perder um ano, mas na verdade você não tá perdendo um ano, você tá ganhando um ano. Porque um ano fora do Brasil é uma cultura que você aprende nova, é uma língua que você aprende e você conhece pessoas incríveis e, sei lá, sério, intercâmbio pra mim vale muito a pena. Então, tanto faculdade particular quanto faculdade pública tem a opção do Ciência Sem Fronteira, mas eu não fui eu não fiz Ciência Sem Fronteira porque eu não fiz o Enem, e você precisa da nota do Enem pra poder ir. Então, perdi. E existem faculdades particulares e faculdades públicas que são tão boas quanto. Algumas faculdades públicas são muito bem conceituadas e algumas faculdades particulares também são muito bem conceituadas. Então vale você dar uma pesquisadinha na internet das melhores faculdades da sua cidade. Não significa que porque é pública é melhor do que particular, porque geralmente as públicas são mais difíceis de entrar, porque tem muita gente tentando por uma vaga, né? Então é pública, é de graça, então claro que a gente vai preferir ir pra pública, nem todo mundo, mas tem muita faculdade particular que é boa. Muitas. A Gislaine Duarte disse o seguinte: como são as provas na faculdade? Gasta muito os trabalhos? Com os trabalhos, deve ser. Então, as provas são provas como tem no colégio, são provas, tem provas escritas e tem provas práticas. Nas matérias de projeto, geralmente não tem prova, tem trabalho, que são projetos, né? Porque é matéria de projeto, óbvio. Mas tem alguns trabalhos de pesquisa, de obras análogas, tem muita coisa diferente, sabe? E as provas das matérias teóricas são normais, algumas têm consulta, outras não. E aí vai depender do seu professor, vai depender da faculdade, vai depender das matérias. Mas eu particularmente prefiro os trabalhos, porque eu não gosto de prova. Nunca gostei. Então, os trabalhos são bem mais legais. Marina Shediak. Em qual período você começou a usar o Revit? E depois de formada, você montou um escritório ou como funciona seu trabalho? Beijos. E quanto você cobra nos seus projetos? É por metro? Beijo, Marina. E é o seguinte, eu comecei a usar o Revit no último período, no meu TFG. Comecei um pouco tarde, então eu aconselho que as pessoas comecem a usar mais cedo. Não deixem pra aprender no TFG, porque você vai passar sufoco. Eu cobro por metro quadrado ou por cômodo. Depende. Depende muito do projeto, entendeu? A média de preço do metro quadrado dos profissionais aqui de BH é de R$38 o metro quadrado a R$65. Então, assim, tem preços muito diferentes. E tem arquitetos que são mais conhecidos e tal, que cobram mais. Mas isso vai de você, sabe? Eu não cobro muito caro, eu cobro... Depende da complexidade do projeto. Eu já cobrei 35 o metro quadrado, ou eu já cobrei 50 o metro quadrado. Depende da complexidade, né? Depende do que vai precisar ser feito. Então, isso é muito relativo, você dá seu preço. Mas a média de preço é essa. E o Denis perguntou qual o preço de uma obra já finalizada com 20 metros quadrados dentro do seu preço de cobrança. Então é isso que eu falei, eu cobro 35, 40, 50 reais o metro quadrado, dependendo da complexidade. E se for um espaço muito pequeno, eu não cobro por metro quadrado, eu cobro pelo cômodo, entendeu? Porque existem várias outras coisas que vão influenciar no preço. Bom, então é isso, essas foram as perguntas, eu espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu vou postar um vídeo de desenho técnico pra vocês, lembrando que os vídeos de arquitetura são no sábado. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha. E eu queria fazer um pedido muito especial pra vocês. Por quê? Os vídeos de arquitetura têm muita visualização, muita. Só que eu não consigo sustentar um canal só com vídeos de arquitetura, infelizmente. Não tem como, eu tenho que falar de outros assuntos, porque existem muitas pessoas que me seguem que não estão relacionadas à arquitetura e tal. Mas eu queria pedir pra vocês, arquitetos de plantão, futuros arquitetos, futuros estudantes de arquitetura,
que me ajudem também a divulgar os outros vídeos. Então assista os outros vídeos, curtam, compartilhem, porque assim eu consigo fazer o canal crescer mais rápido e eu consigo postar mais vídeos pra vocês e ficar por conta disso. Olha que maravilha. Imagina eu vivendo só por conta disso. Vai ser muito bom. Bom, então é isso. Um beijo pra vocês. Até segunda-feira, que vai ter um vídeo super legal de como customizar a sua mala de viagens. Fiquem com Deus. Boa sorte nos trabalhos finais, que estão quase chegando. E pra quem ainda não entrou na faculdade, boa sorte na nota do Enem. Nem sei se já saiu a nota do Enem. Já? Não sou muito ligada nesses assuntos assim.